Pastor Ed, gostaria de sua opinião. Judas foi salvo? Eu gostaria muito que ele fosse. A Bíblia diz que ele é o filho da perdição. Então, se a gente pegar um texto bíblico, a gente vai dizer que não. Mas tem uma interpretação muito interessante, é que a lei de Moisés diz que quando o sangue inocente é derramado, a justiça só é feita, a balança só se reequilibra quando aquele que derramou o sangue inocente ou quando o sangue do assassino também é derramado. E há uma interpretação que diz que Judas ele se arrependeu do que ele fez, ele jogou o dinheiro, as 30 moedas, e ele cometeu o suicídio do tipo: eu derramei sangue inocente, eu preciso morrer para equilibrar essa balança. Então é até aqui que eu consigo ir, né? Fala um pouquinho para a gente sobre leitura popular da Bíblia, proposto pelo Carlos Mesters. Eu estou lendo Flor Sem Defesa, ali parece que tem muita coisa que pode nos ajudar. Olha, que maravilhoso. Carlos Mesters é um texto extraordinário, Flor Sem Defesa é maravilhoso, o outro dele procura também, Álvaro, o Por Trás das Palavras, que eu acho que inclusive é um texto anterior ao Flor Sem Defesa e trabalha um pouco mais questões hermenêuticas, né? Mas a leitura popular da Bíblia tem a ver com o método hermenêutico da teologia da libertação e o círculo hermenêutico, né? Que é ver, julgar e agir, olhar a realidade e buscar as perguntas. É a ideia da leitura bíblica contextual, é a ideia de que a vida pergunta, o mundo pergunta, a angústia humana pergunta e a teologia responde. E é por isso que a teologia da libertação ela buscou o aporte das ciências humanas, as ciências sociais, políticas, econômicas, a antropologia, a sociologia, mesmo a psicologia, e não apenas a filosofia, porque a filosofia, especialmente essa filosofia platônica, que olhava para a realidade metafísica, né, as verdades abstratas, né, os conceitos, por exemplo, um conceito metafísico, Deus onipotente, onisciente, onipresente, essa ideia, né? A teologia latino-americana, com a leitura popular da Bíblia, o método teológico, hermenêutico, e esse método, né, especialmente o círculo hermenêutico, ver, julgar e agir, para enxergar o mundo, você tem que se valer das ciências, além da filosofia metafísica, especialmente. Tem a filosofia, mas tem as outras ciências, você interpreta o mundo e vai à Bíblia em busca de respostas. Por isso que na teologia da libertação se diz que a Bíblia é momento segundo, primeiro a realidade, depois o texto, né? E julgar e agir. Quer dizer, tem a pergunta, tem a orientação bíblica e tem a praxis de libertação para sair daquela condição. Então, isso é muito bonito. Carlos Mesters pode procurar, que vale a pena, tem muita coisa para aprender com esses irmãos aí. Carlos Mesters é um dos meus autores prediletos, com certeza. Pastor Ed, boa noite. Tenho 52 anos, nasci em um lar cristão, mas estou vivendo a maior crise de fé da minha vida. Às vezes acho que tudo que eu vi era mentira. Jesus, eu sou solidário na sua crise, eu acho que eu vivo em crise, e eu não acho crise uma coisa negativa. Eu interpreto crise como estar numa situação para a qual as ferramentas que colecionamos até então não são suficientes. O que é uma crise? Por exemplo, ter o primeiro filho que nasceu. Uma crise. Você nunca teve filho, tudo que você colecionou de ferramenta, de sabedoria, de experiência, você não foi para cuidar de uma criança recém-nascida. Então é uma crise, mas é uma crise maravilhosa. Mas é uma crise. Então você tem que desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, novas perspectivas, você começa a enxergar o mundo de outra maneira. Então a crise é sempre uma chance, por trás de toda crise existe uma chance, uma oportunidade, né?
de crescer, de amadurecer. E eu diria, olha, não tenha medo da sua crise. No meu caso, fez muita diferença quando eu aprendi com o Jacques Ellul, esse teólogo francês, que ele tem uma frase muito bonita. Ele diz assim: a minha fé não é aquilo em que acredito. E ele faz a distinção entre fé e crença. Eu nunca tive crise de fé no sentido de confiança em Deus, no amor de Deus e em Deus. Mas crise de crença eu tenho um monte. Eu questiono as teorias que me dão. Por exemplo, agora acabei de responder uma pergunta. Você é calvinista? Então, eu tenho crise com o calvinismo. Eu tenho um monte de pergunta que eles não respondem e eu tenho um monte de coisas que eles respondem e que eu não concordo de jeito nenhum e não me faz bem aquela resposta. Não consigo pensar daquele jeito. Então, eu tenho problema de crença com as teorias. E sim, as teorias que você ouviu, suas crenças, podem ter sido equivocadas, mas elas sustentaram você por algum tempo. Então, está nascendo um filho aí para você e você não está preparado para isso que está nascendo. Está nascendo um novo Marco Aurélio. Preste atenção no novo Marco Aurélio que está nascendo. E preste atenção na experiência de fé desse Marco Aurélio. Se atreva, se aventure a ler outros autores, a pesquisar, a ouvir. Não tenha problema com a sua crise, não. Fica tranquilo com ela. Guarda seu coração em fé aí, que Deus vai atravessar com você esse momento aí para você depurar suas crenças. É o que eu espero que aconteça com você. E eu estou bastante feliz que você está aqui para a gente trocar essas ideias e conversar, porque, como você já deve ter percebido, aqui nesse horário das 6 da tarde eu falo de um monte de coisa que a gente concorda, discorda, não sabe direito, mas a gente se permite pensar alto e se posicionar, ainda que provisoriamente, né?